Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 17 de fevereiro, agora na Espanha, 9 horas e 33 minutos, no Brasil, 5 e 33 da manhã. Gente, o gráfico de 1 minuto da BTC reflete bem o tédio e o marasmo em que se enfiou o mundo cripto. Basicamente, não há nenhuma amplitude movimentacional relevante, fortemente também engolfada pela amplitude do dia anterior. O gráfico mais interessante é o gráfico diário, ancorado na banda de VWAP anual. Vocês vejam que a base da banda de VWAP anual está servindo como o nosso mais poderoso suporte. Apesar de, desde a agulhada do dia 13 de janeiro, os pavios inferiores terem visitado um patamar abaixo da base da banda de VWAP anual, os corpos reais acabaram resistindo bem e respeitando esse suporte aqui. Todos eles resistiram bem e evitaram a formação de uma parcela do corpo real para baixo da base da banda de VWAP anual. Então eu tenho para mim que uma eventual agulhada para um patamar abaixo da base da banda de VWAP anual, que está exatamente em 95 mil dólares, seria só um espasmo mesmo, uma agulhada para retornar em direção à própria VWAP anual em algum momento, que está lá próxima de 100 mil dólares. Por isso que eu acho que a gente está dando vigência a uma acumulação em que pese esse sentimento de desesperança que se espraiou no mundo cripto. Vocês vejam que o que está acontecendo nesse ciclo, a parte mais frustrante deste ciclo é que os fundamentos são literalmente os melhores que já existiram em termos de adoção e facilitação da regulamentação. Eu tenho para mim que esse ciclo é o mais desafiador de todos os ciclos, porque eu vou repetir, a parte mais frustrante deste ciclo é que os fundamentos são literalmente os melhores que já existiram na história da criptografia. Porque eu tô no mundo cripto desde 2013 e eu nunca vi um alinhamento estelar intergaláctico com um presidente dos Estados Unidos crypto-friendly, com a própria família do presidente dos Estados Unidos possuindo uma DeFi, um protocolo de finanças descentralizado. A regulamentação das stablecoins está no forno para inundar o mundo cripto de liquidez. O RWA já é uma realidade. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, está tokenizando o mercado mais líquido do planeta, que é o obrigacionista norte-americano, mas ao mesmo tempo parece que se abriu uma caixa de Pandora sinistra para golpes descarados. Essa palhaçada do Milei foi efetivamente a pá de cal em toda essa bagunça em que se transformou o mundo cripto. Agora o Milei está sendo formalmente acusado de fraude e deve até possivelmente responder criminalmente por isso. Já há um grupo na oposição prestes a protocolar um pedido de impeachment contra o Milei, já que ele apoiou essa meme coin Libra e depois ela logo depois que ele apoiou, ela sofreu um rug pull. Aí ele foi nas redes sociais dizer que não conhecia muito bem o projeto, ele excluiu sua postagem, negou envolvimento, culpou oponentes políticos, mas documentos mostram que ele se encontrou sim com os criadores dessa Libra, que acabou sofrendo um rug pull, chegou a valer, ostentar um market cap acima de 1 bi, a ponto do mundo cripto agora pasmem, né? O mundo cripto a gente morre e não vê tudo. A ponto de grandes âncoras do mundo cripto, do plan B até passando por outros ícones da criptografia, falarem que estão com saudade de Gary Gensler. O Gary Gensler foi o sujeito que mais fez mal à criptografia. Foi ele que patrocinou aquela ação nos tribunais federais norte-americanos contra a Ripple, que é dona do código-fonte da XRP, dizendo que o mundo cripto era um antro de golpistas, enfim, de criminosos descarados. E agora, qual é a realidade de hoje? Essa é a dura verdade. Qual é a dura realidade de hoje? Começando pelas horas que antecederam a posse do Donald Trump, com as memes de Melania e Trump. Primeiro Trump, depois Melania. E agora com essa bizarrice que foi a meme coin do Javier Milei
a Libra, que basicamente arrancou ali centenas de milhões de dólares, principalmente de argentinos, mas muitos incautos mundo afora perderam tudo porque houve um rug pull, né? Eles sugaram a liquidez das pools. Enfim, é bizarro o que está acontecendo com o mundo cripto, a ponto de grandes expoentes da criptografia revelarem que estão com saudade da fúria fiscalizatória de Gary Gensler. O fato, gente, é que essa ampla adoção iria libertar, porque a liberdade, ela acaba... Eu não estou dizendo que o mundo cripto não poderia ser um mundo anárquico, sem nenhuma regulamentação, não estou dizendo isso. Mas o fato é que o excesso de liberdade revela quem exatamente cada um é. Ou cada um se revela exatamente como é num ambiente de excesso de liberdade. E o que está acontecendo é que alguns influencers também foram seduzidos por um ambiente libertário da Web3. O presidente dos Estados Unidos claramente foi seduzido por conta da meme coin do Trump, que facilmente capitalizou a DeFi da família em pelo menos $500 bilhão, com certeza. Eles já têm mais de 500 milhões em ativos criptográficos cujas origens dos public addresses remontam ao contract address de Trump e Melania. Tudo isso, gente, tudo isso é talvez um período talvez seja um grande purgatório que o mundo cripto tivesse que suportar, tivesse que passar, mas eu na minha leitura, eu não vejo isso como o fim do caminho, mas o começo do caminho. Eu ainda enxergo uma revolução no tráfico de dados e riquezas. A revolução já está acontecendo, gente. A tokenização de ativos do mundo real, a migração de um mainstream em termos de fluxo de dados e riquezas de forças computacionais centralizadas para forças computacionais descentralizadas. Apesar dessa temporada de crimes, é possível ver que a indústria vai ressurgir desse pântano sinistro e sombrio em que ela se meteu. Os bons projetos que constroem a base da Web3, vocês não se enganem, eles vão valer muito mais do que valem hoje. Lembrem-se que o mundo cripto já sobreviveu à proibição de cripto no varejo chinês, que está prestes a ser revertida. Já sobreviveu ao crash da Luna UST, já sobreviveu ao crash da FTX, já sobreviveu a despejos da MTGOX completamente épicos. Todos esses infortúnios acabaram fazendo com que o mundo cripto, como uma fênix, ressurgisse das cinzas. E hoje, por mais paradoxal que pareça e mais frustrante que pareça, os fundamentos são literalmente os melhores que já existiram na história da criptografia. Por isso que eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada subcategoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. RWA, DeFi, DeFi é infraestrutura descentralizada. DeFi agora tem subnichos, né? Que é DeFi AI, agentes autônomos de AI. RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real. A GameFi... Gente, vocês precisam entender o seguinte. Apesar dessa aparente frustração com o mundo cripto, a base de um mainstream de circulação de dados e riquezas a partir de forças descentralizadas, ela não mudou. Entendam que esse libertarianismo só foi possível, essa caixa de Pandora só foi aberta porque a Web3 escalou a ponto de permitir que isso acontecesse. Ou seja, basicamente qualquer um cria qualquer coisa, só que vocês precisam se lembrar que a maioria não estava aqui em 2017. Em 2017, o mero lançamento de NFTs como CryptoKitties, lembram-se da CryptoKitties, que literalmente travou a então Ethereum Proof of Work? É porque as pessoas têm memória curta. Mesmo os que estão no mundo cripto hoje,
eles têm memória curta. O Initial Coin Offering da Tanks travou a rede ETH. O lançamento da CryptoKitties travou a ETH. Travou de ninguém conseguir fazer nada. E basicamente o mundo da Web3 se resumia a ETH naquela época. Todos os projetos eram Initial Coin Offerings lançados através de token ERC20. A Solana, naquela época, fez um ICO muito bem sucedido através de um token ERC20 na rede ETH. Para quem não sabe, a Solana surgiu a partir de um ICO bem sucedido por meio de um token fungível ERC20 na rede ETH. Basicamente, o mundo das DeFi, não existia nem a expressão DeFi, desculpa, o mundo da Web3 se resumia a ETH. Só que aí, isso foi o ciclo de 2017, 2018. Nada na Web3 funcionava se não fosse pela blockchain da BTC ou pelo mainnet da ETH, que tinha recém sido lançado e que depois acabaria escalando para Ethereum Merge, que fundiu os dois consensos, Proof of Work com Proof of Stake, criou num ato subsequente a bomba de dificuldade, que não extinguiu o consenso Proof of Work, apesar de subprotozoários e supostos cripto-influencers falarem que o consenso Proof of Work da ETH foi extinto. Não foi extinto. Num ato subsequente à fusão dos dois consensos, que foi a Ethereum Merge, houve a bomba de dificuldade, que elevou o grau de dificuldade do consenso Proof of Work para um patamar infinitesimal, e aí basicamente a Ethereum ficou só com o consenso Proof of Stake. Mas o que eu quero reportar para os senhores é que tudo isso aconteceu, e no ciclo passado, 2020-2021, foi o ciclo da crença nas bases da Web3, porque a gente ainda não conhecia uma Solana escalando nesse nível. A gente ainda não conhecia uma Web3 que fosse capaz de criar milhões de novas altcoins milhões por mês ou milhares por minuto. Só que isso já é realidade. Hoje a Web3 é capaz de lidar com a criação de centenas de milhares de novas altcoins por minuto. Centenas e milhares por segundo, algumas soluções de camada 1. Só que isso, ao mesmo tempo, abriu uma caixa de Pandora. Uma caixa de Pandora para atrair todo tipo de vigaristas, enfim. E a pá de cal talvez tenha sido isso aqui que o Milei protagonizou de forma patética, né? A Libra seria uma altcoin para apoiar empresários da Argentina, enfim. Colapsou minutos depois num rug pull de centenas de milhões de dólares. Nos fatos, 12 estados norte-americanos detêm uma participação total de mais de 330 milhões de dólares na MicroStrategy de Michael Saylor, que hoje se chama só Strategy. É o novo normal. Ainda nos fatos, o CEO da Tether, o Paolo Ardoino, ele disse que está trabalhando com legisladores, principalmente republicanos, para moldar a legislação sobre stablecoins. Segundo ele, a estrutura regulatória que está por vir é sólida. Basicamente, a conformidade desses projetos de lei, eles convergem na seguinte perspectiva, porque são vários projetos de lei que vão criar o Stable Act de 2025, que é o marco legal regulatório das stablecoins norte-americanas, que vai ser replicado mundo afora. Todos eles serão convergidos nesse Stable Act de 2025, e a perspectiva regulatória é uníssona no seguinte sentido. Todas as emissoras de stablecoins serão submetidas a auditorias mensais de contabilidade para comprovar a proporção de 1:1 entre as reservas e a quantidade de tokens em circulação. Ou seja, a própria Tether já foi submetida a uma auditoria dessa por um tribunal de Nova York, a pedido de uma promotora em Manhattan. Eles basicamente colaboraram com as investigações e provaram que possuem reservas bem maiores do que em torno de 20% ou 30% maiores do que a quantidade de Tether, de USDTs em circulação. Então a própria Tether já ostenta uma saúde contábil muito sólida. E isso agora vai ser replicado
por meio desse Stable Act 2025, vai ser replicado e será o padrão regulatório mundial, porque vocês podem ter certeza de uma coisa: a inundação de liquidez que irá advir da regulamentação das stablecoins na maior jurisdição do mundo, essa inundação de liquidez vai atrair as big techs do nível de Apple, Microsoft com o Microsoft Store e o Google Play da Alphabet Google. O que eu quero dizer com isso? Aquela maneira de ir no restaurante e pagar a conta com a aproximação do iPhone via cartão de crédito está com os dias contados. Vocês vão aproximar o seu iPhone, o seu celular, para escanear um QR Code e transferir stablecoins da Apple. Sem essa fricção de ter que pagar a anuidade de cartão ou 5% por parte do comerciante, o mundo vai mudar. E não esperem esse approach regulatório com a chegada das Big Techs para vocês aportarem nas melhores altcoins. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE de Elon Musk, vai demitir 15 mil funcionários da Receita Federal norte-americana ainda nessa semana, a começar por hoje. Segundo Elon Musk, 15 mil funcionários, nas palavras do Musk, inúteis, serão substituídos por AI. Uma demissão que acontece na temporada de restituições. O Doge do Elon Musk continua com poderes irrestritos, já que um juiz tinha cassado os poderes desse órgão, mas um outro tribunal restabeleceu os poderes do Departamento de Eficiência Governamental para mandar demitir quem quiser, para reestruturar a administração federal norte-americana do jeito que o Elon Musk quiser. Enfim, vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. E agora, o secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, disse que a Europa e a Ucrânia vão fazer parte de uma negociação de paz. A Ucrânia tem que fazer parte, porque ela está em guerra. Porque as autoridades diplomáticas que estão neste momento reunidas na Arábia Saudita estavam resumidas a americanas e russas. Ou seja, o americano estava costurando um tratado de paz em favor da Ucrânia, sem a Ucrânia. Agora o Marco Rubio ele acabou cedendo aos apelos de Emmanuel Macron e os representantes diplomáticos de Europa e Ucrânia estão chegando na Arábia Saudita. O que estão dizendo é o seguinte: o tratado de paz vai ser enfiado goela abaixo da Europa e da Ucrânia. O Donald Trump não está nada preocupado com o que a Europa acha ou deixa de achar desse acordo de paz. Pelo contrário, ontem o Macron convocou uma reunião de emergência com todos os grandes chefes de Estado europeus, Olaf Scholz da Alemanha, o Starmer, o premier britânico da Inglaterra, o Sánchez aqui da Espanha. Eles estão todos indo nessa segunda-feira para Paris, para uma cúpula de emergência, porque a Europa, na verdade, está desconfiada de que o Putin vai se aliar, que o Trump quer uma aliança, na verdade, com o Putin. Então vamos ver exatamente como tudo isso vai se desdobrar. E agora, por conta de toda essa confusão que o Trump está causando no cenário geopolítico global, a União Europeia busca um renascimento militar sob pressão de Putin e Trump. Porque a Dinamarca já reportou à OTAN europeia que as bravatas do Trump em relação à Groenlândia não são bravatas. E que o Trump, ele efetivamente tem ambições expansionistas americanas na Groenlândia. Os líderes europeus foram encarregados de reviver essa... Porque a verdade, gente, é o seguinte: a Europa, desde o Plano Marshall, ela terceirizou a sua segurança em favor dos Estados Unidos. A Europa, ela, desde o final da Segunda Guerra Mundial e o plano de reconstrução financiado pelos americanos, a grande verdade incômoda é que a Europa terceirizou a sua segurança nacional
aos Estados Unidos, em favor dos Estados Unidos. E agora eles vão ter que ressurgir das cinzas militarmente falando. Só que há um gap existencial entre o poder militar americano, russo, chinês e a Europa brutal. A Europa, ela vai falir, literalmente falir, quebrar, vai à bancarrota se ela quiser criar um poderio militar que sequer que não sequer vai se aproximar do poderio militar americano, russo ou chinês. A Europa, na verdade, é um continente, né, onde os estados soberanos renunciaram à sua parcela de soberania em favor da União Europeia e agora eles querem criar uma força militar unificada. Só que eles vão quebrar, eles vão falir. Essa é que é a dura realidade. Vamos ver exatamente como tudo isso vai se desdobrar. A BTC aqui no diário segue namorando a mediana do canal de Keltner, mas sempre rejeitando um transpasse de baixo para cima. A Nvidia, que é um grande farol para a BTC, daqui a pouco vai abrir o pré-market. A Nvidia, na minha leitura, só vai parar em 150, por isso que eu falo que eu não ficaria assustado se a BTC explodisse num pump espasmódico para 109, talvez até desenhasse uma nova máxima histórica. Daqui a pouco eu volto com Avax, TRX, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.